Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, ou Shutter, em inglês, é um filme de terror sobrenatural tailandês, lançado em 2004. Dirigido por Bong Joon-Pisattanakul e Parpon Wongpun, esse thriller cativou o público amante do gênero e se tornou um marco nos anos 2000, anos em que o terror asiático ganhou notoriedade no cinema internacionalmente. A história gira em torno de Toon, um fotógrafo e sua namorada Jane, cujas vidas são assombradas por eventos inexplicáveis após um acidente de carro. À medida que eles tentam desvendar os mistérios por trás das estranhas aparições em suas fotografias, a obra adentra em temas mais profundos como culpa, redenção e o impacto de escolhas passadas. Com cenas horripilantes e um plot twister que é lembrado até hoje, essa obra se destaca dentre as muitas de terror. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Os Menino, seu videocast favorito de cultura pop, assim, das boas, hein? Filmes clássicos que estamos trazendo aqui. E eu... Rê, o que que esse negócio atrás de você aí? Ai, uma dor nas costas, no pescoço ultimamente. Ouvinte, telespectador, você também tá sentindo dores nas costas hoje? Cuidado que pode Pode ser um ser o espírito. encosto. Chama a Márcia Sensitiva. Sim. Nossa, pior que toda vez... Quando eu estava assistindo esse filme, eu só fiquei pensando nela. Na Márcia. Rê, de que filmes estamos falando? De Shutter, em inglês, ou Espíritos. A morte está ao seu lado. Não, o título em Sim. português não é nem um pouco sutil, né? É. Já é A gente quase precisa um se apresentar, spoiler, né? né. Aqui é o Renato Rê. Sim, aqui é o Guilherme, o Gui, e pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui, mais um episódio. Toda semana a gente tá trazendo um filme legal, pra discutir aqui. Filmes que estão Sim, fazendo 20 anos, muitos filmes, hein, que estão fazendo 20 anos este ano. é verdade. A gente trouxe As Branquelas, que é de 2004 também. Sim, Então a gente tá nos anos 2000, né? anos 2000. E olha, Rê, acho que antes da a gente começar a discutir esse filme, eu precisava botar ênfase na minha era favorita de filme de terror, que é essa dos comecinho dos anos 2000. Eu acho que é o meu Sério? gênero favorito de terror, assim, de espírito, acho que é o que mais me dá medo, De terror e o sobrenatural, que você diz, né? terror sobrenatural, mas assim, desse gênero específico, não é qualquer espírito, tem que ser espírito, tipo, com essa cara de mulheres com cabelo gigante, é esse nicho, assim, sabe? Não, isso tem uma geografia de onde nasceu isso tudo, que é no Japão. Sim. Começou com Ring, o chamado, que todo mundo conhece mais a versão em americana, que é o chamado, né? Uhum. Teve a O menina saindo do poço, grito. a Samara, com aquele cabelão na frente, andando, toda destruída, toda acabada, assombrando os outros, nasceu ali. Hã. Dali veio toda essa era de filmes aí asiáticos, imitando, assim, o mesmo arquétipo de fantasma. Sim, que é a menina perturbada, né. É a menina perturbada que morreu, mas continua como encosto em Ah. alguém. Então, mas eu acho não sei, essa era de 2004, né, que esse filme foi lançado em 2004 e tal, nossa, teve muitos filmes bons, assim, teve O Grito, O Chamado, Sim. Espírito, né, teve um Nossa, atrás do Chamado, outro. assim, tá na lista dos meus filmes favoritos, porque, nossa, tem muitas lembranças com Chamado, porque foi o primeiro filme que eu assisti em DVD na minha vida. Sério? Antes era videocassete. A pessoa novinha que tá assistindo nem vai saber o que que é isso, né. Aí quando inaugurou o DVD, sei lá, surgiu, Aham, nasceu, aham. eu lembro que minha madrinha tinha pegado o Chamado,
E eu sempre fui muito fã de terror, desde criança, adolescente. Aí eu fui lá na casa dela, assisti O Chamado em DVD, com uma imagem belíssima, sabe? Nossa, esse filme me marcou muito. E eu amo, é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida, O Mas assim, quando Chamado. você assistiu O Chamado, você já, tipo, você não se traumatizou, nem nada? Gente, nunca. Você já Eu. estava você já tinha Não, passado isso dessa eu não fase entendo, então, assim. né? Desculpa, é uma coisa que eu não entendo, que é você sentir medo de um filme. É um filme, Ai, gente, tá na tela. Eu não. tenho medo, sabe que tipo de filme eu tenho medo? É Cidade de Deus, é Sim. é isso. Sim, a É violência da real, vida é vai me real, pegar. né. Mas uma coisa assim, fantasmagórica, sobrenatural, pra mim é um outro plano que me deixa feliz, na verdade. Filme de terror me deixa mais feliz do que um filme, sei lá, Mas por de que água te com deixa açúcar. feliz? Eu acho que é a Te deixa, tensão, tipo sim, isso que eu ia falar, adrenalina? adrenalina. E Sim, filme de sim, terror também sim. é muito mais fácil de assistir do que qualquer outro tipo de filme. Então, pra mim, medo de filme eu só sentia quando eu era criança, que eu tinha muito, muito medo, me traumatizou mesmo. Foi O Chamado, foi o filme do Freddy Krueger e do Boneco Assassino, do Chuck, que eu era muito criança. Aham. Tive medo de filme de terror naquela época. Depois, eu cresci. Então eu não entendo, assim, essas pessoas que têm muito medo de filme de terror. Então, realmente, adulto eu também não É um entendo, filme, mas eu acho que é gente. porque a gente cresceu também. Véi, não sei, porque, ó, quando eu era o Chamado, foi a primeira vez que eu vi o nossa, eu me lembro, assim, em detalhes. Acho que eu tinha uns 6 anos, Estava no uns 8, Brasil 6 no ou no Brasil ainda. Japão já? Não, 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 estava no Brasil, só que, assim, uns 8 anos, eu acho, e eu tinha visto o pôster da Samara? O nome dela? Samara, né? Ou é Samantha? Isso. Samara. Em A japonês é Samara Sadako, é. Não, mas era a versão americana que tinha americana. saído, e tinha a Samantha ali a Samara, quer dizer, e Samantha é outro filme também de terror, que o nome é Samantha. ah, é? Ah, então. É sempre começa sempre com Sa. E a Samara me traumatizou naquele momento, fica com aquilo na cabeça. Aí quando eu me mudei para o Japão criança, acho que tem isso também. É porque você era muito criança também, né? Então, a casa, nossa, a casa da onde aquilo acontecia, principalmente do grito. Gente, eu acho que eu passei 2 anos da minha vida, depois que eu vi os primeiros flashes, assim, eu nem vi o filme inteiro, vi flashes, hein, do grito e do chamado, eu fiquei 2 anos sem ir no banheiro sozinho, de verdade, tão Nossa. traumatizada que eu fiquei. De noite, Não, assim, eu nem ia no banheiro. porque eu sou mais velho do que você, mas o filme que me traumatizou, igual esse te traumatizou, foi O Iluminado. Porque Sério? é, nossa, eu lembro que minha mãe não deixou eu assistir o filme. Eu tinha quantos anos? Não sei, 6 anos, muito criancinha, né. Aí você insistiu pra Aí assistir? não, aí ela estava assistindo com a minha madrinha na sala. Aí eu assistia o comecinho, aí quando ela viu que estava muito pesado pra mim, ela mandou eu dormir, porque eu tinha que ir pra escola no dia seguinte. Aham. Gente, eu lembro, assim, essa imagem até hoje na minha vida. Mas eu fiquei tão assim, com vontade de ver aquele filme, que eu fingi que eu estava no quarto dormindo e fiquei assistindo, assim, da parede, Aham. escondido. E eu só via essas imagens do garoto com aquele aquele Sim, carrinho, sim. aquelas gêmeas aparecendo, aquela cena daquela mulher que ela corre do marido com o Com machado, machado. o final que o marido morre naquele labirinto, no meio da neve. Aham. Eu assisti tudo ali escondido da minha mãe. Aí aquilo ali me traumatizou, mas por culpa minha, porque eu que quis ficar ali assistindo escondido, muito engraçado, né. Mas as Sim. criança tem um fascínio, assim, é uma coisa que dá medo, mas ao mesmo tempo dá fascínio, Uhum. que é filme É de que é terror. proibido, né, tipo, tudo que é proibido dá vontade de assistir só que, nossa, realmente, assim, eu também quando eu assisti o Grito pela primeira vez, foi por insistência minha, a minha mãe virou e falou assim: "Tá bom, tá querendo assistir, vai assistir então". Aí a Então, gente foi você que deveria clicar nos assistir. primeiros segundos, já eu falei: "Não", É o eu falei pra sobrenatural. parar. E esse filme que a gente vai comentar hoje é um filme que parece que criou-se um mito,
nesse, nesse meio, sim, de filmes asiáticos de terror Aham. nos anos 2000, porque não é um filme mainstream, mas muita gente conhece, muita gente lembra desse filme. Eu acho que muito por conta do plot twist do final, que é um plot twist muito bom. Aí eu Uhum. assistindo esse filme até fiquei pensando, né, a força de um plot twist, porque se o filme não tivesse esse plot twist assim tão inesperado e bem construído, porque o filme tem uma direção muito boa, eu acho que ia ser um filme qualquer ali dos anos 2000. Mas Hum. quando um plot twist tem uma força muito grande, pode ser um filme comum, mas o final você sempre vai lembrar. Eu Então, assistindo esse filme, eu atinei em relação a isso, sabe? A força do plot twist, de um bom plot twist bem trabalhado num filme. sim, tanto que quando eu fui rever esse filme, agora, eu só lembrava do final. Eu só lembrava do A final. gente, geralmente lembra mais do final, né? É. Quando tem um plot twist, assim, muito bom no final, né? Bom, outra coisa também, que acho que deixa esse filme relevante pra época, pra contextualizar e tal, acho que estava começando a ter essa coisa dos espíritos nas fotos. Lembra que tinha as pessoas ficavam postando, acho que era no comecinho da internet, assim, de gente que postava foto com espírito. Sim, Tinha sim. essa tipo, no Japão, por exemplo, era comum de você ver revistas, igual eles dão uma olhada, assim, nas revistas e tal, de com espírito. Era bem no começo do Photoshop, né, então e as fotos que aparecem no filme são claramente, né, algumas, assim, bem photoshopada e tal, e eles vendiam isso, e eu acho que era o comecinho tipo, as pessoas não tinham, assim, elas não eram familiarizadas com Photoshop igual as pessoas são hoje. Então, assim, você Ah, então você podia tá pressupondo que não existe pra não, você. existe, mas assim Eu acho que quanto mais precária uma tecnologia mais fácil dela pegar energia que não é desse mundo. aham, Quanto mais precária a sim. foto tanto é que eles usam aquela máquina de Polaroid, né. Polaroid, que é uma coisa assim, nua e crua, dali. Aham. Aquela foto que o espírito vai aparecer não vai ser numa foto do iPhone, sabe? Aham. A gente vai analisar tudo isso, né, nas fotos, o que acontece. Sim, Bom, mas fala. não, vamos A então gente para o tem nosso nosso primeiro quadro? protagonista. Ah, isso é Vamos para o verdade. nosso primeiro Esqueci. quadro, pra gente analisar o filme, que é o Começo, meio e fim. E já bom, começamos sendo apresentados o a nosso gangue do Tan, protagonista. né, Nosso a gangue do protagonista, o Tan. gato maravilhoso, gostoso, o Toon. Toon. Kutum. Toon. Gente, nessa época, eu tava meio que começando assim a entrar no mundo asiático, muito mais Aham. japonês. Então eu tava com os meus crushes assim de dorama japonês nessa época mesmo, né, da adolescência, no começo da minha adolescência e tal, né? Aí eu lembro que eu vi esse filme, eu lembro que eu achava esse cara muito gato, desde dessa época. Não, e a roupa dele, assim, tudo dele é auge dos anos 2000, né, comecinho dos anos 2000, se você ver. Principalmente, assim, a calça jeans dele, o cinto dele, parecia que tiraram ele Sim, de um clipe J-pop e colocaram ele nesse filme. é verdade. O Tum, Assim, nesse filme, ele não tá trabalhando assim, não é um dos melhores atores. hã, É bem ok, ele é assim, simpático, né. ele é simpático, carismático, tanto é que o personagem dele faz uma merda, mas mesmo assim a gente cria uma empatia por ele. Mas Uhum. assim, ele não é um dos melhores atores nesse filme não. Hã. Cumpriu o seu papel. Conta isso, mas geralmente filme de terror a gente não presta muita atenção, né, assim, no na atuação dos atores, assim. Dessa época então, nossa, acho que eu não lembro, eu só lembro da Naomi Watts no Chamado, porque ela fez a mãe do menino lá, mas assim, Muito boa. Ah, eu é, reparo sim, hein.
Ai, no filme de terror, assim, com geralmente os atores estão lá pra fazer o assim, contar a história, Pra fazer o papel terminar. deles, ok. É. Mas o que você acha? Eu queria te perguntar isso, desse fascínio que foi se criando pelo terror asiático nessa década. Então, mas Porque acho eu que acho que quando você mistura o terror, ele é porque tem gente que realmente desmerece o gênero. Quem não gosta, né. Mas uhum, o terror, assim, você pode discutir várias coisas, problemas sociais, culturas de um país através de uma história de terror. sim. E já isso já é uma coisa fascinante. E nessa época, quando se você falava de uma cultura asiática, que principalmente naquela época não era muito difundida como é hoje, acho que criava mais uma camada de mistério, Uhum, e isso ali, deixava a coisa muito mais interessante. O chamado é isso, apesar de ser até a mesma versão americana, ele tem muitos elementos da cultura japonesa no filme. sim. Esse filme também, que é tailandês. Eu jurava que esse filme era taiwanês, não sei por quê. Eu acho que muita gente confunde, não sabe que esse filme é tailandês. Todo mundo acha que esse filme é japonês, sei lá, Uhum. chinês, não sei. Mas esse filme também, né, porque na Tailândia a religião predominante é budista. E Aham. tem elementos do budismo nesse filme também, que deixa muito mais interessante o terror. Sim, sim, sim. Não, é igual você disse, as pessoas não era pré-internet, né, não, pré-internet não, mas É, era no começo da internet, então as evolução da pessoas internet. realmente, assim, não sabiam muito sobre a cultura muito menos budismo, e não era uma coisa popular igual é hoje. Então, nossa, realmente acho que tem 2 coisas, tem isso de você não saber da cultura e aquilo dá mais medo ainda, né, porque é uma coisa que é não familiar, então você pode usar a tradição que você quiser da cultura, que é diferente, e aquilo vai te dar um pouquinho de medo, assim, dependendo do jeito que a história for contada. Uhum. Mas eu acho que também que as pessoas estavam não é cansadas, mas tinha uma coisa saturada dessa época do final dos 90 para o 2000, que era a coisa do serial Cinema killer americano. 2000 é, É, tipo, é isso assim é uma verdade. coisa que nunca me deu medo, tipo Pânico, sabe? Essa que acho que já as pessoas já estavam tirando sarro dessa temática, desses monstros, tipo, o palhaço do It, sabe? Esse tipo de monstro já estava meio saturado. Aí A demanda quando por coisas veio diferentes estava maior, é, né. e quando veio a temática da menina do cabelo do cabelo comprido e tal, foi uma coisa nova, misturando, assim, com uma temática nova, que eu acho por isso que Uhum, é a minha acho que tem olha, eu acho que terror é igual comédia, é uma coisa muito pessoal. Mistura muito, assim, a época que você começou a ver, tem 2 coisas, eu acho que é isso, e tem o o que te dá sabe, o que te dá medo é uma coisa muito pessoal também. Então, assim, ou você o que você gosta, acho que é uma coisa muito, assim, nichada, assim, sabe, uhum. eu não conheço uma pessoa, tipo, que gosta de tudo de terror, sabe, assim, tipo de todas as décadas, assim, por exemplo? Ah, deve ter, né, não sei. Deixa aqui nos comentários se você é. É. Não, eu acho que eu gosto, assim. Gosto de va se o filme for bom, tô gostando. Ah, filme dá medo não, né, Sim. Mas mas então vamos falar do protagonista. Ele é um vamos. fotógrafo gato, como a gente já falou aqui, e ele namora a Jane, Sim. que é maravilhosa, gente. Eu adorei esse personagem, achei ela muito fofa, e eu acho que ela tomou decisões certas, corretas. Uhum. Mas já no começo do filme a gente é apresentado um background do personagem principal, do protagonista, que se você é bem assim, é bem, assim, jogado, Uhum. mas é muito importante para o plot twist que vai ser revelado só no final, que é ele no casamento de um amigo dele, alguma coisa assim. É, do amigo dele, né, É, e eles relembrando a época que eles saíam, né, gostavam na de faculdade. balada, beber, pegar garotas. E o Sim, ele filme tá já ali no apresentou isso meio pra gente, assim, como se não
não estava querendo nada, né. É. Mas aquilo era muito importante. É um pano de fundo, porque a gente conhece o tipo de amigo que o Tan tem, assim, então são amigos, assim, meio escrotos. Ele já fala umas coisas, assim, que já fica a gente já consegue entender a Uhum. personalidade deles, né. Aí corta pra relação dos 2 aí com a Jane, e acho que você falou que o Tan não é um bom ator, o menino que faz o Tan não foi muito bom ator, porque não dá pra pescar muito nisso dele, assim, tipo, o Hum. tipo de personagem que ele é. O filme inteiro, ele é um cara legal, isso que ele é um cara Não, legal. eu acho o roteiro do filme muito bom, a direção e o Sim, roteiro sim, muito bom sim. mesmo. Eu acho que ele não conseguiu entregar tanto. Ah, ele Ou fica você no não mesmo pescou tom, isso? assim, né. Foi Não, ok acho pra que você? então, mas eu tô falando mas é que eu não ligo muito para as atuações de igual eu disse, tipo, eu já vou esperando essa, assim, vai contar uma história. O que é importante pra mim, que eu acho que esse filme faz muito bem, é a maquiagem, caracterização do fantasma. Nossa, Sim. esse filme aqui, eles usam, eh, como que chama aquela maquiagem? O efeito prático, né, Aham. que Que é é uma sempre é coisa sempre uma essencial. melhor decisão a ser feita pra filmes de terror. Sim, E hoje em dia tem filme que eles insistem em fazer uma coisa totalmente CGizada, que não fica bom, gente. Não sim, entendo, assim, sabe. E todos os amantes de terror reclamam, eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas tudo bem. Mas o que que você achou da relação dos 2, do casal em si? Porque depois que eles atropelam a fantasma, uma mulher uhum. que na cabeça da garota era uma mulher que eles atropelaram, e ele não vai socorrer a mulher que ele atropelou, pede pra ela correr com o carro e ir embora e deixar pra lá, a gente já deveria ter pescado que ele não é uma pessoa muito legal, né. Sim, sim, sim. E a Jane é cúmplice dele também, né. Então, assim, os 2 É, a é Jane verdade, não dá pra passar um pano não pra dá ela, pra mas passar eu pano pra passei. Jane também não, né. Ah, mas eu Então, passei porque eu gosto é dela, bem achei diva. vibes, assim, diva. Não, o que que você faria? Ah, Não, eu com certeza eu ia ver se a garota estava ai, nossa, viva ou óbvio, né, morta. então, porque, assim, pra história do filme, isso deixa muito mais interessante, que acho que não tem nada pior do que você viver com uma culpa dessas, assim, sabe. Então, teve uma referência eu E ele não pesquei. teve culpa nenhuma, não sei se foi o ator que não conseguiu entregar esses sentimentos de culpa em relação ao atropelamento, do que eu tô falando. Mas a Uhum. menina, ela verbalizava o tempo todo, né: "Nossa, a gente pelo menos deveria ter visto se ela estava morta ou não". Só Sim, que ele sim. Então, mas eu acho, assim, que a própria esse negócio do espírito aparecer pra você, porque você fez uma coisa errada, isso já mostra a culpa do personagem, eu acho. Então acho que ele não era de verbalizar, mas acho que ele já estava sentindo aquilo. Tanto que sabe quando a pessoa carrega tanta culpa, tanta culpa? Olha, a gente tem que lembrar que ele já tinha culpa do que vai acontecer mais pra frente, né, do que vai ser revelado pra gente mais pra frente. Ele já tinha aquela culpa ali, no subconsciente dele. Mas essa culpa do quando ele atropela a mulher, nossa, acho que é aquele tipo de ca tô falando que ele não entregou isso, mas assim, no é, roteiro estava que a gente tá ele entregando tinha essas aqui, né, 2 a culpas. gente tá explicando. A gente tá cavando, isso que a gente faz. Mas é um dos motivos que eu gosto desse gênero de espírito e tal, porque sempre tem uma ligação com culpa. E eu acho, assim, que a pi o pior tipo de terror é desse, sabe, que vai no karma da pessoa. Uhum, Então, esse daí é verdade. você ligou quando você fez esse filme, você ligou ao Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado? Ah, a primeira cena sim, né, Um porque eles pouquinho, né? atropelam a menina, mas no Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eles Uhum. pegam o corpo do cara, Fazem ali uma jogam. sacanagem, né? É. É, tipo, fizeram uma sacanagem mesmo. Então, vamos falar da Notre, que é o nome da menina espírito, que Sim. eu achei esse filme com uma direção muito boa mesmo, porque
um filme de terror fantasmagórico, ele tem que ser muito criativo, Uhum. porque se a aparição do fantasma sempre for da mesma forma, da mesma maneira, sempre com o mesmo enquadramento, ou então sempre no mesmo espaço, sempre do mesmo jeito, até o jump Uhum. scare, se ele não for criativo, variado, diferenciado, o filme fica monótono. Esse filme, ele apresentou várias formas de aparição da fantasma diferentes, vários enquadramentos diferentes. Por exemplo, esse do carro eu achei magnífico. Eu achei bem assim, efeito prático. Sim. Se pegar assim demais, fica até meio engraçado, né? Aham. Mas na tensão da cena que eles estavam no carro, ficou bem legal. Quando a fantasma aparece também na cama, que é clássico Sim. desses O filmes de uhum. terror asiático. Dessa cena dela descendo a escada também achei maravilhosa. E pula pra ela andando no teto, indo atrás do cara lá. Sim. Uma cena favorita minha desse filme, dessas aparições dela, que eu não tinha lembrado, é no estúdio. Nossa, aquela cena é muito boa. Uns Qual? flashes, assim, sabe, que ele tá sozinho, o Tan tá não essa, o Tan tá Não essa, sozinho né? no o Tan tá Ah, ele tá fotografando o fotografando uma casal. família, um Isso. casal. Aí o casal sai e fica nossa, aquela circunstância acho que tem 2 coisas, Não dá pra a saber o que tá acontecendo, né? circunstância então, a circunstância do personagem tem que ser, assim, bem pensada, bem elaborada. Tipo, por isso Uhum, que o da cama, quando apareceu pela primeira vez essa cena, assim hoje em dia, todo mundo faz cena da cama, mas é porque se você for se botar no lugar do personagem, é uma das coisas mais aterrorizantes que pode acontecer. Essa cena dele no estúdio, gente, imagina, todo mundo foi embora, tá você ali sozinho, a luz apaga, a luz não só apaga e você fica ali no escuro depois de ter acontecido tudo que aconteceu com ele, mas começa a ter a câmera começa a disparar lá sozinha. E aquela sozinha. cena ali dela você já parou pra pensar assim, sabe, como foi feita, não deve ser uma coisa não é uma coisa, assim, de tecnologia, sabe, porque é só luzes e ela se movendo, é uma coisa tão simples, mas me deu tão medo, me deu tanto medo dessa cena. Sim. E até Eh porque, geralmente, o filme de terror, ele é feito com pouco orçamento, orçamento baixo, e geralmente os diretores, iniciantes, já amadores, eles sempre começam com filme de terror, porque eles podem fazer com pouco dinheiro, mas se tiver fazer uma coisa criativa, uhum. fica legal. Então, qual é o meu primeiro filme que eu tenho que fazer? Um filme de terror, né. Minha estreia como Sei. diretor. Não, esse E esse filme, filme com assim, certeza tem um orçamento muito baixo, estava na cara que tinha um orçamento tailandês, baixo, né. Não, e mas é tipo, muito criativo. tinha poucos personagens também, se a gente for pra pensar, Sim. sabe. Que também é o tipo, não faria sentido, eu Eu falei acho, assim, né, se tivesse mais outros nem tivesse nem mais. precisava, né. Mas uma cena que eu gosto muito, que eu lembrava, é a cena que ele tá no estúdio, na casa dele, revelando as fotos, aí chega uma menina e a câmera só fica na parte daqui, Aham. da barriga, né, dela entrando dentro desse estúdio. Aí o telefone toca, ele vai atender o telefone, era Ah, a sim, Jane, é a Jane, ligando pra ele, né. a namorada dele. Quem Ou que tá seja, lá no aquela estúdio garota que com estava ela? lá, não era a namorada dele. E a câmera só mostra só um pedaço. Até eu, assim, a primeira vez que eu assisti, eu não tinha pegado isso. Achei Uhum, bem criativo. é. Não, as circunstâncias, assim, são é o que sempre dá mais medo, assim. E que Sim, mais? Aí sim. a gente tem a Nat a Natre? Na Trê A Natre que é e a isso. ex-louca, né, dele. Ex-louca. Assim, ela aqui, né. Sim. Olha, não, todos esses filmes quando revelam o passado da fantasma, todas elas têm a mesma cara. A do grito tem a mesma cara, a mesma roupa e essa mesma peruca preta. Sim. Porque eu acho que deixa uma coisa muito estranha, né, uma asiática com uma peruca preta e quase sem Aham. sobrancelha, sabe.
Deixa mais Sim. aterrorizante ainda. E ela era aquela nerd E, tipo, esquisita, magra, né, tem que ser super magra a pessoa. branca. E os tailandeses nem são tão É. brancos assim. Pálido, Mas o né, que que são você pessoas achou, pálidas. dessa cena aqui? Essa é a mãe dela, né. Eles vão procurar a mãe pra saber qual era o destino da Nathalie, que tinha acontecido com ela, porque, né, ele teve um caso com ela, e a namorada descobriu, e a mãe fala: "Como é que tá a Nathalie? A Nathalie tá feliz, tá aqui em casa". Você ficou com Então, medo? esse não, são 2 plot twists maravilhosos esse, né. Ué, espera aí, a Nathalie tá viva? Já fica com medo, assim. Aí outro plot twist que ela deixa a Nathalie morta. Ela aquela cena dos vidros vazios, que é remédio que ela deve usar, né, na menina, pra manter o corpo dela lá. É Olha, verdade, não tinha pegado. Não, imagina o cheiro, né. então, mas acho que por causa Mas acho disso, que a mãe né. cuidava, né. Então, acho que Até esses produtos que ela usava até pra não ficar cheirando tanto, né. é verdade. A gente Aí a gente descobre que descobre que Nathalie ninguém depois que ele acabou o relacionamento com a Nathalie, lá na época de escola ou da faculdade? Eu não entendi muito bem. Se era escola ou faculdade, era né, depois da faculdade? Faculdade, faculdade. né. A Nathalie se suicidou. 2 vezes, né, ela tenta se matar 2 vezes. Não, e muita coisa anos 2000 também, que é se suicidar cortando os pulsos. Não, e se suicidar se jogando de um prédio também, né. Nossa, acho que de série coreana, assim, tanto que teve uma época que as pessoas Todo mundo começaram fazia a isso, né. fazer Que horror. não, sabe que teve uma menina na minha escola que ela Hã. tentou se jogar, eh, tipo, escola japonesa. Meu, era uma coisa assim, então, Que horror. pra quem pra você que tá escutando o podcast pela Era primeira vez, pop. Renato não, era pop. Não, era muito mainstream se Era matar. muito mainstream. Gente, é a coisa mais Isso, mainstream que tem. cortar os TV pulsos e se japonesa, jogar. se você consumiu cultura pop, J-pop principalmente, se jogar do prédio e cortar os pulsos era o jeito de se mandar desse planeta mais mainstream que Era o existia. jeito sim, era o jeito pop Sim, de, né, se matar. sim. E foi Se isso eu que ela se eu fez, se né, a eu nossa tomar Nathalie. pílulas se tomar pílulas era o jeito americano, se jogar de um prédio era o jeito japonês. Mas Mas você vê uma menina, né, jovem, que não tinha amigos, não tinha pai. Ó, olha o background familiar dela lá. E ela se apaixona por aquele gato, e aquele gato larga ela e faz aquela sacanagem ainda, ela não superou aquele término. Primeiro ela não Ai, mas superou o aqui término, depois veio o trauma. sim. Mas talvez uma das coisas mais assustadoras desse filme não é nem a parte dela, do espírito, a parte que gente, aquilo sim é terror de vida real. Eu fiquei imaginando, assim, o lugar dele. Quando ele termina com ela, Aquilo pra mim dá medo. aquilo é um terror que você nunca vai passar na sua vida. Aquilo sim, eu prefiro que ela apareça de noite na minha cama, do que passar por aquilo que É dela aquela falou: imagem, né, "Você vai embora? Não vai dos embora não". amigos abusando ela. Ah, é. Não, essa Ah, não, cena não é essa que você tá falando não? não, 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 antes disso, Qual? quando ele vai terminar com ela, e ela tipo assim, ele fala assim: "Não", eu não sei se era o primeiro ou o segundo término que término que é esse, mas que ele vai terminar com ela de fato, fala assim: "Não dá mais", e ela berra com ele e ela corta os pulsos na frente tipo assim, sabe, fala assim: "Você vai terminar comigo? Não vai não". Aí ela vai lá e corta os pulsos. Gente, eu fico com medo de verdade dessa cena, assim, por ele, assim, Ah, sim, sabe. sim. Não, aí eu não sei, né, pelo que o filme mostrou, até ali ele não tinha culpa, né. Então, Ele mas acho que terminou com ali, ela. ele já estava ignorando ela, assim. É, mas assim, um término de um namoro, né. Não, mas assim, ignorando o que eu Quem digo, nunca passou assim por isso? não, não, ignorando o que eu digo, ele já estava maltratando ela, tipo, sabe aquela cena do elevador que entra todo mundo, eles estão rindo, assim, e tal? Porque ele não, isso é sacanagem. Isso, eh, ele pediu pra ela pra fingir que não conhecia ele.
cara é um covarde, né. Mas assim, ele falou: "Olha, Mas aí, finja". quem namorou com um homem gay que é no armário, já passou por isso. É, Eu já verdade. passei. Olha, a gente tem que fazer a versão gay Isso, desse filme, verdade. hein. O encosto gay que deve ser o pior encosto que existe. Imagina esse O encosto. encosto Que medo. espírito. Mata todos os traumas, assim, né. Mas, então, mas aqui essa não sei se essa cena Ah, essa cena mesmo, né, acho eu que é acho. essa, Ela acho que é essa. tenta cortar os Aí pulsos. isso que dá medo, eles misturam terror da vida real, que é você lidar com uma Isso que é Jane o da bom, vida, né, isso é um roteiro bom de ter isso filme é de um roteiro terror. bom, e com o terror pós-morte, né. Mas Fala. não, essa cena que você estava comentando antes, do estupro, é uma das cenas mais, assim, Não, perturbadoras que eu cena já de vi na minha estupro pra vida. mim é a coisa mais forte, assim. Não gosto muito não. Com razão. Mas gente, essa cena, eu lembro quando eu vi pela primeira vez quando eu era criança, assim, fiquei isso é Dá muito nossa, pena eu assisti, dela. assim, dublado esse filme em português, até a dublagem, assim, ficou bizarra, dela pedindo ajuda ali pra ele, tirando fo nossa, essa circunstância É a pior é possível, né. doentia, é doentia, Não, é tudo assim. doentio ali, os amigos são doentes, ele é doente de fazer Ela já estava aquilo, doente, ele é doente, os amigos já estava realmente. todo mundo amaldiçoado, eles não sabiam, assim, Não, por e eles dentro e o mesmo, lugar também, era dentro de um laboratório, assim, cheio de sabe. bicho de vidro dentro. Horrível, horrível, horrível. Mas é isso que é legal, quanto mais coisa horrível, quanto mais coisa pesada, o negócio fica melhor. Mas, gente, você faria isso? Mano, nunca faria, eu nunca faria isso. Tirar É o foto daquele extremo, né. momento. É o extremo, assim, eu tenho que ser cadelinha dos meus amigos Uhum. legais. E isso revela Sim. muito uma parte da adolescência, né. Então, e tem outra coisa também, que eu acho que, assim, faz parte da cultura asiática, que é a pressão social. Isso eu acho que é uma coisa diferente dos filmes americanos. Por exemplo, se fosse num filme uma versão americana, não teria um outro contexto, porque É, também tipo, acho. sabe, nos países asiáticos, a pressão social, de você ser igual, você ser uma pessoa comum e tal, é muito mais forte do que em países da cultura ocidental, por exemplo, se a gente for comparar. É um país muito mais que no que onde o individualismo não é uma coisa tão bem vista igual na cultura ocidental. E se a gente for pegar isso com, sei lá, bullying em escolas de países asiáticos, nesse contexto aí da Jane, os 2 lados são fodidos, assim, o lado dela, que sempre A da sofreu Notre, né. bullying, Da Notre. da A Notre Jane é a da namorada, Notre, da Notre. É, a Jane é a é a namorada. única É saudável, na atual, verdade, é né. atual. É atual, atual. A Notre é É. a primeira, Ai, a tira essa ex. imagem, pelo amor de Deus, eu já tô ficando perturbado de novo. Então, já que você falou dessa coisa da cultura asiática, queria fazer uma pergunta que foge um pouco, assim, do filme. Hã. Por que não existe muito terror latino? Terror brasileiro, um filme de terror brasileiro. Eu sei que tem agora tá tendo muito filme de terror argentino. Eu nunca assisti. Uhum. Por que você acha que não tem muito terror latino? Que a Porque nossa somos realidade é saudáveis, brincadeira. A realidade tá a a realidade realidade é tá muito ruim, não, acho que é olha, país eu acho que tem a tropical. ver não, eu acho que tem a ver com problemas culturais com certeza, porque o terror, se a gente for fazer uma análise, assim, sabe, bem geral, tá, na minha opinião e uma coisa bem, assim, fontes da minha cabeça, terror vem sempre de que é um problema, primeiro, espiritual, vem
geralmente de uma coisa de raízes de problemas culturais, sociais. Então, por isso eu tô falando que a Ásia é É o é berço uma pra mina isso. de ouro pra de terror, porque tem muitos problemas, assim, gente, a gente morou no Japão. O Renato mora no Japão, a gente pode falar isso, que o que menos falta são problemas, assim, psicológicos, assim, tipo, então, ainda mais quando é uma coisa, como diz? Enterrada, assim, sabe? Uma coisa que não vem muita que à tona parece tudo normal e por isso que, se a gente for pra pensar, tipo, nos filmes de terrores americanos nessa década, era coisa de serial killer, que era uma coisa que sabe, que existia Já há naquela muito época tempo. e tal. Mas ele fazer um terror, tipo, latino-americano, um Assim, terror latino. é, classificando mais ainda um terror sobrenatural, por exemplo. Nossa, eu nunca vi um filme de terror sobrenatural latino, de um país latino. Hã. Porque acho que a gente tem outra relação com o sobrenatural, talvez. Sim, 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 sim. É uma relação, acho que até mais próxima, vamos dizer assim, talvez, do que outros Então, mas países. assim, você não Mas acha, é por uma cultura. exemplo, que você não a gente não fica falando muito, assim, sobre: fulano morreu com raiva". Tipo, você nem para pra pensar nisso, assim, fulano morreu com raiva, tem que Fulano tomar morreu e virou cuidado. um coitado, É, e tipo, virou homem bom, virou uma pessoa boa. morreu morreu feliz, morreu triste, tanto faz, mas sei lá, a tristeza foi que a pessoa morreu, mas não assim, a gente não fica parando pra pensar muito, assim, no sentimento da sei lá, sentimento da É, sim, raiva. sim. Até porque, né, o cinema brasileiro, por exemplo, já tem muitos problemas. E se começar a fazer esse tipo de filme, talvez não seria a melhor das decisões. É muito mais fácil fazer filme sobre a realidade brasileira, sobre a pobreza, sobre os crimes, do que começar a fazer filme de terror sobrenatural. Uhum. Tanto é que o cinema brasileiro só ficou décadas, só não, né? A maioria dos filmes já eram assim, de pobreza, de crime, e não sei o que lá, não sei o que lá, de sequestro, e não fugia muito desse tipo de gênero de filme. Mas Mas seria então, e legal, aí? né, se tivesse um filme, assim, sei lá, um filme sobre acho que tem que ter alguma coisa com religião, assim, porque eu acho que é a ligação com a religião e com Mas e tivesse um daí que tem uma diretor que ligação com o pegasse essa nossa sobrenatural. realidade Tipo, o brasileiro e ama e fizesse fazer essa correlação com o espírito, se fosse uma coisa, assim, muito bem feita, acho que ia ficar sim, legal também. com coisa, assim, Mas tipo, de enfim, simpatia, sabe. vamos voltar para o filme aqui. Vamos falar do final logo? Vamos. Porque depois que a Jane descobre tudo, ela decide largar. Você largaria? Eu largaria. Eu acho que depois disso tudo que eles passaram juntos, aí ela descobrir isso no final, aí sim, né, Porque, tipo porque assim, ela o tempo todo acreditou nele. uhum. E ela o tempo todo, ela não ficava forçando ele a falar nada, mesmo ela no fundo, no fundo, no fundo, sabendo que tinha alguma coisa errada, tinha um mistério ali que ele não queria falar. Mas ela acreditou nele como uma namorada que ama. Um namorado. Sim. Não, se a gente for parar pra pensar também, ela estava vendo os encostos Por conta por dele causa só, né? dele, porque no final eles nem atropelaram ninguém, né, assim, É era verdade. o espírito que tinha aparecido, então, por o motivo dela ter aparecido pra Jane foi pra pedir ajuda, né. Tanto é que ela Aquela cena foi muito descobre a legal, história né. toda por conta da fantasma que guiou ela pra ver aquelas fotos. Ou seja, a fantasma queria separar ela dele, né? Pra Não, ela isso é ficar só com engraçado um ele. pouco, né. Eu achei um pouco engraçada aquela cena que ela vai ver o filme, que ela Sim. vai fica igual desenhinho, assim. Ela lá caminhando falando: "Tá aqui ó, vem nessa prateleira".
Aí a Jane vai lá e descobre. Não, mas isso é clássico de filme, gente. Acho que quase todo filme tem isso. Ah, tá aqui, vou mexer nas coisas. Pum, aí cai várias coisas e pega na coisa certa. Isso eu acho que tem em quase todos os filmes de terror sobrenatural. Sim. E a gente Bom, descobre o mas o final cobra o final e tem o nosso plot tenebroso. twister, né, que a menina estava lá o tempo todo. Não, mas antes dessa cena, eu acho essa cena maravilhosa, que ele tenta descobrir onde ela tá na casa dele, né, no apartamento Sim. dele. E ele fica tirando foto de todos os lugares, e quando Uhum. a câmera cai, tira fotos dele, que ele vê que a fantasma estava ali o tempo todo. Por isso que ele estava com Ai, dor nas costas, no pescoço. sim. Eu acho que essa cena, esse plot twist impactou muito as pessoas que assistiram esse filme. Porque é muito bom, gente. É É. muito engenhoso. E outra que ele foi em vários especialistas e tal, ninguém descobria. Outra coisa, assim, também que dá medo, né, que eles pegam coisa da realidade, tipo, quando você vai num médico e o médico não sabe dizer direito o que você tem. Você Exorcista também junta teve isso. isso exato. E você junta isso com, né, o fato que estava sempre ali, a morte está ao seu lado ali, ou a morte está em cima de você às vezes, né, tá Seu ali, lado é, na eu verdade, né, carrego olha, sabe o que isso quer dizer? Um carrego, você está carregando tá a regando a sua peso. culpa. A culpa dele tá ali estava ali o tempo todo, tanto é que ele nunca esqueceu aquilo. E nunca de Aham. fato, eh, sei lá, fez algo pra pedir perdão. Por exemplo, ele nunca foi atrás da garota. Ele nem sabia que ela tinha se matado. Ou seja, É. ele nem, assim, foi atrás, pra saber se estava tudo bem depois do acontecimento, que ele não foi obrigado a fazer, que foi ter tirado foto dela enquanto os amigos estavam abusando dela. Assim, Não, o ele não mínimo que deveria ele deveria nem fa não, o mínimo que ele deveria ter feito era ir atrás dela e pedir desculpas. Assim, com feito que uma cara? oração ali, né. Com que cara também, né. É. Mas o que que você achou dessa metáfora dela ficar em cima dele? Eu acho que é isso, é a culpa dele que sempre esteve ali. E ela como se fosse a Sim. personificação fantasmagórica dessa culpa. Ah, com certeza. Não, e outra que você nunca mais vai querer passar na frente de um espelho de corpo inteiro, assim, sabe. Se você mora sozinho e você tem um espelho desses, eu nunca mais olharia esse espelho no escuro, porque não, você tá falando aqui esse filme, assim, é genial no sentido de circunstâncias que você óbvio que todo filme de terror você nunca quer passar por aquilo, mas são coisas tão específicas, assim, sabe, que você fica imaginando, e se eu tivesse nesse lugar, assim, sabe, que imagina se eu olhar ali e você descobrir que tem Uhum. não, e fora isso, quando no final, quando a Jane vai descobrir quando a Jane vai lá visitar o cara no no hospital lá, que ele já tá louco, Sim, louco, louco, nossa, ele já tá todo corcunda, sabe. Ele vai sim. Ai não. Hum. ele vai morrer com a culpa, ele vai pagar Ele vai pelos morrer com pecados a até a culpa. morte dele. Mas, por exemplo, eles fizeram a cerimônia fúnebre dela, Uhum. budista. Eles estavam com esperança que depois que eles cremaram o corpo dela, que estava na posse da mãe, a fantasma ia descansar em paz. Mas nem isso, né, ajudou. Porque o que ela viveu nesse mundo foi tão forte que Sim. ela não conseguiu se desprender disso e virou um encosto que ficou perto dele, queria ficar perto dele o tempo todo, muito porque ela amava ele, de fato ela amava ele, Uhum. verdadeiramente. Tanto é que ela tentou se matar depois que ele queria terminar com ela. É. Então, eu acho que naquela cena do funeral, acho que foi mais pela mãe, sabe, acho que ali Uhum. é um encerramento da Ah, é relação verdade, doentia né. da mãe, aquela outra É relação verdade. doentia da Não, todo mãe, mundo né, doente, também. né. A É. mãe, todo mundo, namorados, amigos, tudo Eu acho que a única, esquisito. assim, que é meio sã mesmo é a Jane mesmo, e que
A É Jane não, verdade. outro nossa, um ator bom desse filme é o fotógrafo, o cara que revela as fotos. Ai, eu adorei aquele personagem. Sabe o que vai revelar as fotos? Ele tem poucas falas, poucas cenas, Sim. mas, assim, até a hora que ele brinca tipo, que ele brinca, ele tem um alívio cômico ali. Olha, tem uma outra cena também, alívio cômico. O que que você achou da cena que ele vai no banheiro lá do posto, ele pede papel higiênico pra cabine do lado. Aí Não, aparece mas eu achei nossa, eu fiquei com genial. medo. Não, Então, engraçado porque tinha imagina o que ter, fantasma né. te dando papel higiênico, e ele nem terminou de se limpar, hein. Mas aquela mão Percebeu? deu medo, aquela mão, Não, assim, deu com medo. aquelas unhas, assim, Horrível. tipo, E ele nem terminou de se medo. limpar, né. Ele saiu assim. É isso que Eu nunca vi isso também, pedir papel higiênico pra cabine do lado. Não, Mas gente, quando ele abre, é uma ladyboy, que é uma coisa bem característica, assim, daquela época, até hoje, da Tailândia. Achei sim, eles só interessante tão também. tipo, foi um alívio cômico que eu acho que estava todo mundo precisando naquela parte do filme. Eu até agradeci que aquela apareceu, que estava tão tenso. Né, vamos pensar na situação do Tan, do Tum. O Tum já estava literalmente se cagando de medo, eu já estava assim, já não estava nem dormindo direito. Ele vai parar no posto sujo pra usar o banheiro. Depois que ele usa o banheiro, ele ainda realmente vai bater ao lado, assim, sabe, pra ele vê uma pessoa do nada entrando, pode ser, sabe, o Uhum. espírito vai lá, pede ainda, e ele ainda vai abrir a porta. Abrir a porta. E ela ainda fala uma coisa engraçada, né. Deixa eu Mas shutter é aquela parte da câmera que abre, não é? isso, Abre e shutter, né, tira aqui. foto. É. E essa coisa do retrato, da fotografia, porque fotografia a gente guarda memórias, lembranças, e o fantasma aparece várias vezes Uhum. nas fotografias que eles tiram. Isso é da época, hoje em dia não ia, será que ia Isso que eu ia colar? falar, eu fui assistindo o o filme, já assim, por amor ao carinho que eu tinha nesse filme. Se eu nunca tivesse visto esse filme antes, eu não sei se teria o mesmo impacto. Por isso eu tô falando que terror é Não, muito igual é comédia, muito, assim, acho que tem um reflete bem a afeto. sua época. Por exemplo, O Chamado é por uma videocassete de fita, nem É, DVD. Hoje em dia teria que ser aplicativo, sei lá. sim. Eu acho que o negócio da E foto, assim, foi a única coisa do filme que eu acho en que não envelheceu bem, pra mim, né, pra mim que eu diga. Que é uma coisa assim que Não tipo sei se essa expressão não envelhecer bem cairia bem pra isso, porque o filme se passa em 2004 e faz super sentido ter essa tecnologia e o fantasma aparecer com essa tecnologia. Como eu falei, pra mim, quanto mais precária é uma tecnologia, mais fácil dela capturar coisa que não é daqui. Sou uma aham. pessoa que acredita, sabe. Sim, sim. Então, olha, não sei, mas eu vou pra você, essa coisa Não, achei da genial, porque o retrato é essa coisa, né, de você, aham, registrar fisicamente uma memória. sim. E os espíritos, eles estão atrás das pessoas por algum motivo, porque amavam, ou porque Aham. querem se vingar, porque querem virar encosto. Então, uma dessas andanças aí deles, acabam aparecendo numa foto. Uhum. Mas então é isso, né. E o final, gente, esse final, esse frame, que não mostra ele sentado ali, mas mostra a cena da namorada indo lá visitar ele, porque a gente parece que a gente acha, eu achei que ele ia morrer mesmo, né, que ele cai daquela escada, Sim. quando a fantasma tá correndo atrás dele, ele cai de uma altura muito Não, esse grande, mas ele cara, não ele morre. sobreviveu, assim, umas 2 vezes, umas 3 vezes, para as mortes que ele porque ele tem essa parte, e tem uma cena anterior, não tem também? Que ele quase morre? Tem?
que Que ele que cai o de algum Tan lugar? fazer. Nossa, esqueci Eita, agora. não É, lembro, hein. então, É, porque mas deve ter mas aí feito. ele Mas sobreviver assim àquilo é um milagre, né. mas assim, ela se vingou de todos os garotos que abusaram dela, atormentando até eles se suicidarem igual ela se suicidou, se tacando de um prédio. Uhum. Ele meio que caiu do prédio, assim, era da escada, Sim, mas era daquele prédio ali. Mas diferente de todos, ele não morreu. Eu acho que até ali ela botou a mão dela ali pra ajeitar um jeito pra ele não morrer. ela não ia deixar. Agora que eu lembrei. Não, ele cai a Sim. primeira vez da escada na chuva, primeira vez que ele cai. Aí ele acorda, vai para o funeral. Depois, ele Ah, tá no sim, prédio dele e ele daquele, sei lá, que andar que ele mora, cai lá de cima e ainda assim não morre. não morre. Terror Isso. também isso, hein, terror, terror. Terror também, tipo assim, Não você vou não te vai deixar morrer, você morrer. vai o Agora inferno é você vai. aqui, o inferno é aqui, né, lá não. Mas esse finalzinho pra mim é cinema, É, porque não muito bom mostra a mesmo. sala, o quarto onde ele tá, só mostra O nesse reflexo, né. enquadramento aí do reflexo da garota abrindo a porta, porque é porta de vidro. Nossa, Sim, eu acho muito magnífica essa bom. cena, pra mim muito isso é sétima arte. Sim. Sim, sim, sim. Ai, por mais filmes, assim, acho que foi uma era que não dá pra ficar tentando trazer, É, teve remakes Chamado aí. já tá no 10º filme de Chamado, eu parei de ver há muito tempo, porque já não presta mais. Então vamos para o nosso Ai. próximo quadro, Gui? Vamos para o Rei, quem você seria no filme? Olha, não seria essa fantasma não. Ai, credo. É. É, eu seria a Jane, Sim, ela não tem muitas porque ela opções, né. assim, porque ela ama o namorado dela, ela passa um pano, ela faz uma coisa errada, mas assim, porque ela ama ele, assim, acho que eu também faria o que ela fez. Sim. E no É, final, depois que eu descobrisse aquilo tudo, eu não ia conseguir ficar com uma pessoa assim não, que fizesse nossa, aquilo, com acho aqueles que não rola detalhes, né. não. É. Com aqueles detalhes, exatamente. E Ai. você? Não tem muita opção fora a Jane, o gostei muito do eu gostei muito da mãe, achei a mãe, assim, o fato da mãe ter ficado com a filha ali, com o cadáver da filha. Não, porque a Olha, mãe já era sozinha. A vila toda já ficou contra ela, achando que ela era uma maluca. ah. Acho que no lugar da mãe, acho que eu entendi o lado da mãe. Você escolheu a Jane? Pra não repetir, eu vou escolher a mãe, Tá bom. né. Imagina você ficar assim: espera aí que ela tá dormindo, ela tá tirando um soneca e você fica aí. Fanfiqueira, né? Hum. "Ai, amiguinha, entra, entra, deixa eu Não, mandar um pior que ela recebe eles, assim, de uma forma tão natural, como E se ela não nada tem cara de tivesse maluca, acontecido. assim, né, tipo, não é Verdade. ela é uma senhora, né. Então Coitada, gente. Mas ela, né, acho que no final ela ficou boa. sim. Olha, e vamos para o nosso último quadro aqui do canal, que é o com essa musiquinha leve, com esse filminho leve. Afinal, o que que o filme quer dizer? Gui, teve muitos remakes, não sei se teve tantos, mas assim, muita gente fala Aham. que é um filme sobre vingança, que a espírito lá se vingou dele, por isso que ela ficava em cima dele. O filme é sobre vingança? Não sei se eu concordo muito com isso não, o que que você acha? Ai, não, acho que pra mim é filme sobre culpa. Culpa, que é a pior sensação do mundo, e você ainda materializar isso com uma personagem daquelas, nossa, isso é o que faz do filme um bom filme. Então, pra mim, é sobre culpa, sobre karma, sobre culpa. E você, Rê? Eu vou ir com você, pra mim é sobre culpa
e sobre você não achar, não conseguir achar o seu caminho de redenção. Porque ele teve oportunidades, por exemplo, com a namorada dele, ele não revelou nada, ficou calado o tempo todo. Teve aquele episódio que ele fotografou a namorada dele sendo abusada pelos amigos, ex-namorada, né? E ele não fez nada em relação Uhum. àquilo. Então, ele não achando esse caminho da redenção, propositalmente, foi para esse caminho da culpa. E foi um caminho sem. O filme dá uma lição ali que, para ele, no caso dele, não teve volta. Tanto é Uhum. que ele termina daquele jeito. Termina de uma forma trágica. Se ele tivesse morrido, acho que seria até melhor. Ah. Mas, pra mim, é sobre isso também. Ah, tipo, o pior tipo de terror. Então, um dos filmes, assim, recentes de terror favoritos meus, assim, que o que mais me deixou, nem favorito que eu, mas que me deixou mal foi, tipo, Hereditário, que eu acho que tem a mesma temática, sabe? Acho que quan- quando o diretor vai pro sentimento, assim, putz, nossa, acho que porque, nossa, a culpa e o Explora medo, isso assim, a bem, né? culpa e o medo são sentimentos que andam de mãos dadas. Então, se você vai pra culpa, qualquer coisa que tem relação à culpa é um ótimo terror, assim. Mas esse daí, com o histórico dele, acho que até a personalidade do ator, se a gente for pra pensar, ajudou, sabe? Se fosse um cara assim, escrotão, a gente não ia sentir tanto por ele, assim. A gente não sentiria Uhum. essa empatia. Então, até isso ajudou nele, né? Que dá uma pena dele no final. Acho que todo mundo sente um pouquinho. Não sei, né? Ah, Todo é, mundo, né? né? Porque assim, ele é o nosso protagonista. Então a gente sempre acaba se colocando no lugar do personagem e tal. Então É você. verdade. Mas- Ai. Bom, gente, bora tomar um banho de sal grosso. Mas, Rê, vamos agora pra nossa parte é, Ah, crítica o do filme. selo? Vamos para o nosso selo. Ai, quero saber de você primeiro. Olha. Então, É, de tô em terror. É dúvida. meio difícil, assim. Eu acho meio difícil pra esse filme. Mas olha, Hum. eu vou nesse aqui, ó. Hã. Hum. Eu vou, pra mim, Shutter, A Morte Está, A Morte Está ao Seu Lado, é um filme excelente. Gente, filme excelente, assim, porque roteiro perfeito. Eu acho que os atores caíram como luva, assim, sabe? Pros personagens e tal. E tem o negócio da época. Eu só não vou dar obra-prima por causa disso, que eu acho É. que é uma coisa daquela época, assim. Esse filme hoje não é tão forte igual, tipo, não é um Exorcista, sabe? Então Não acho conversaria tanto com a que atualidade. eu acho, na minha opinião. Na minha opinião, sim. Então, eu acho que esse filme Mas você não sobressaiu acha que quanto muito. mais um filme ele fala bem da sua época, mais atual ele é? Acho que depende. 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 Eu acho que esse filme é um ótimo retrato, assim, de 2004, sabe? Ele é é um clássico de 2004, assim, mas, putz, se a gente for comparar esse com... Óbvio que não é nem pra comparar, que são filmes totalmente diferentes, mas, assim, tipo, Exorcista é um ótimo exemplo daquela época, mas, assim, um filme... Dá conversa com o outro, poderia ser feito hoje, Exato, porque o exato. tema não envolve nada, assim, Muito... que caracteriza uma época específica. Sim. Olha, Mas eu acho que eu vou com você. Eu vou dar excelente. Por quê? É um filme tailandês. Nem sei se eu já vi outro filme tailandês na minha vida. Eu também acho que não. E é um filme como você falou, como a gente conversou, né? O roteiro é muito bom, as cenas de terror são muito boas, os efeitos, a maquiagem da fantasma estavam muito bons. E tem, além de tudo isso, tem um plot twister muito bom, que amarra o filme perfeitamente. Então eu tava pensando em dar um bom filme, mas eu acho que é mais do que isso. É. Porque nessa época também teve tantos filmes assim, aleatórios, assim, de terror,
que esse filme, acho que ele se destaca bastante. Então acho que por Sim, isso, pra mim, leva excelente. Então a gente deu sim. excelente. E vocês, gente? Qual selo vocês dariam para Shutter Espíritos? A morte está ao seu lado? As Bora suas tomar um banho costas? de sal grosso, hein, pessoal, depois desse vídeo. E É se verdade. você se você é novo aqui no canal, ó, inscreva-se, curta o vídeo, comente. Semana que vem aqui a gente vem com outro vídeo super legal de estamos falando sobre tudo. Tudo, 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 tudo. Com Enfim, certeza. E a gente vai ler os comentários, então comentem. Toda semana a gente divulga qual filme a gente vai assistir. E vocês então já podem assistir o filme e vir terça-feira aqui com a gente comentar, sim. explanar. Não E é, se Gui? você sim, se você é um fã do terror dos anos 2000, dessa época das Samaras, deixa aqui nos comentários também, que a gente quer saber, hein. Qual que é o seu favorito? Qual que é o seu favorito Conte. dos anos 2000 aí? Bom, Rê, acho que é isso, né. Então, Isso. Até até semana semana que que vem. vem com mais Espero um vocês, vídeo. hein, pessoal. Tchau, pessoal, não olhe pra trás. Beijo.